Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, aqui professora Patrícia Manzato, para um breve comentário aí sobre prova discursiva. Hoje nós vamos comentar o tema da prova discursiva do cargo de analista judiciário, a JAA administrativa da FCC TRT 12, TRT de Santa Catarina. Bom, se você não me conhece, convido aí você a compartilhar do passar ali pelas minhas publicações, pelos meus cursos, tá bom? No Instagram, @prof.manzato. Tenho bastante conteúdo legal no YouTube, né? Algumas aulas, algumas análises e reflexões aí sobre diversos concursos. E estou aqui há mais de 10 anos passando meu conhecimento para vocês. Tá? Sou hoje analista legislativa da Câmara Legislativa. Já fui servidora da Justiça do Trabalho, já fui servidora do TST por 4 anos e meio e hoje estou no Poder Legislativo. E vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala de prova discursiva da FCC, a gente espera o quê? A gente espera temas abrangentes, filosóficos, temas que demandem do aluno uma postura, tanto em termos de pensamento quanto de visão de mundo. Tá? Então, na FCC a gente não consegue aí escrever um texto que você fique em cima do muro. Não tem como. São normalmente temas muito polêmicos e temas que realmente demandam ali uma análise, uma reflexão. Não são temas superficiais. Tá? E não poderia ser diferente o tema do TRT de Santa Catarina. Olha só, eles colocaram uma frase e pediram para você discutir sobre essa frase. Coloca aqui, ó. Quando o atendimento de um interesse pessoal ocorre de modo a prejudicar o interesse público, quebra-se esta regra básica da justiça e da democracia. A garantia do meu direito é também a garantia do direito do outro. Então, olha só, a gente tem ali um tema bastante interessante, pode ser tratado, eu consigo enxergar esse tema de 3 vertentes possíveis. Né? A vertente jurídica, a vertente filosófica e a vertente sociológica, tá? Se a gente começar, então eu vou destrinchar um pouquinho essas três, né, com argumentos que vocês poderiam vir a colocar nesse texto, tá? Não vou escrever o texto com vocês hoje, tá? É uma análise da questão, né? Quem sabe a gente faça aí uma live justamente para eu poder passar o passo a passo para vocês de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que eu quero hoje com vocês é passar que daria pra gente efetivamente colocar ali dentro argumentos, tá bom? Então, em termos de jurídico, né? A gente lembra o quê? Direito de ir e vir. A gente lembra, né, da liberdade de expressão, mas a gente tem que ponderar, e aqui a gente já começa a ponderar que a liberdade de expressão, ela não é ilimitada, né? Vedado o anonimato. A gente tem também a questão do os limites jurídicos de uma norma, os limites jurídicos do privado e do público, né? E aí também, inclusive, questão de responsabilidade do Estado, né? Tudo isso entra ali nessa questão de limite entre naquele ditado popular mesmo, onde que ponto termina meu limite e começa o seu direito, né? Então, o limite entre o privado e o público, o limite entre o meu e o seu. Então, acho que esses aspectos, né, se a gente olhar para a parte jurídica, a gente olharia principalmente pelo direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, tá bom? Então, acho que o panorama ali de jurídico é esse. Se a gente olhar para o filosófico, né, a gente tem, enfim, a gente tem ali, poxa, a gente consegue caminhar pela história da filosofia, trazendo a questão de liberdades e a questão de público e do privado, né, entre o meu e o seu. Né? A gente pode trabalhar ali desde Sócrates, Platão também, né, trabalhava ali dentro da caverna, mas a gente caminhando ali para os iluministas, eles trazem, né, principalmente em virtude dos seus antepassados, né, em relação a
ao que eles estavam vivendo. Então, os iluministas, eles trazem essa liberdade, né? Mas, olha só, a Revolução Francesa, né? A gente tem a tríade. Não é só liberdade, né? A gente tem que tratar de liberdade, igualdade e fraternidade, né? A tríade da Revolução Francesa, que é a tríade dos iluministas, ela pode ser muito bem definir, ela pode muito bem definir esses limites, né? De onde termina o meu direito e onde começa o direito, tá? E aí depois a gente vai trabalhando ali na parte filosófica, a gente vai trabalhando vai caminhando ali na história da filosofia. A gente pode também traçar um pouco da filosofia pós-moderna, que traz um niilismo, né? Que o ser humano ele está inerte no niilismo, né? O privado, o egoísmo, né? O ser humano ele se expõe num nível muito maior na pós-modernidade. Esses aspectos também eles podem ser tratados filosoficamente. A questão da sociologia, né? Então, em termos sociológicos, a gente tem que lembrar de viver realmente em sociedade. O que é viver em sociedade? Viver em sociedade é abrir mão do seu direito para um bem maior social. É abrir mão. Eu posso fazer ao todo para que eu consiga ali achar um equilíbrio e viver bem. A gente tem, e nisso, né? E aí você poderia caminhar nessa discussão em relação a essas quebras. Eu acho que se você for para um lado mais sociológico, é importante você mostrar as quebras. Que existe um limite, né, entre onde termina o meu direito e onde começa o seu direito. Esse limite, né, ele é quebrado a partir do momento que nós temos rupturas. Por exemplo, né, em termos de ruptura, nós tivemos a questão agora de Israel, por exemplo, né, a gente tem guerras, são rupturas, né, ataques terroristas são rupturas. Não quero citar Israel, não quero citar o Hamas porque tá muito batido, todo mundo falando disso. Bom, a gente teve, na França nós temos vários casos, né, a gente tem o a gente tem do jornal do Charlie Hebdo, nós temos ataques diversos, né, principalmente em relação à religião, e aí você entra no embate do limite, né, a intolerância é uma quebra desse limite, a intolerância religiosa, e aí uma das desculpas, assim, né, do nós temos também essas quebras, a gente teve ali discussões muito fervorosas disso durante a pandemia da Covid por causa de vacinação, por exemplo, né? Não estou defendendo ou julgando, tá? Mas existe aí, a partir do momento que você toma a decisão de se vacinar ou não se vacinar, você está colocando um limite aí entre o seu e o próximo, tá? A gente também teve, né, questões ali sociológicas, então, de quebra de limite. Nós temos a partir do momento que é imposto algo para a sociedade. Então, ditaduras, né, que impõem regimes ditatoriais. Então, Cuba, Venezuela, nós passamos por um período de ditadura no Brasil, nós tivemos ditadura do Pinochet no Chile, nós tivemos ditaduras na Argentina, na América Latina no geral. Então, as ditaduras, elas também impõem limites, né? E aí, o que acontece? Você, a partir do momento que você impõe esse limite, ele desequilibra. Tá bom? Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês 3 vertentes possíveis de argumentação para esse texto, tá bom? Como agora a gente faz, né? Como que a gente organiza e tudo mais? Aí, realmente, vocês precisam entender, vocês precisam fazer um planejamento, vocês precisam entender o que vocês querem focar, quais são as suas prioridades no texto, tá bom? E aí, deixo o meu convite para vocês, né? Se vocês querem realmente
se debruçar sobre o estudo da discursiva, ter a sua discursiva aprovada, né? É necessário estudo, mas também é necessário alguém que pegue vocês pela mão e mostre o caminho mais fácil, né? A gente já tem tanta coisa para estudar. Os editais eles têm vindo cada vez mais densos, cada vez maiores, cada vez mais concorrência, que a gente precisa começar a facilitar o nosso processo dos estudos. E uma dessas formas é justamente você ter alguém que conheça as especificidades de banca. Tá? Estou em lançamento da mentoria discursiva aprovada para TRTs. Tá? Então, é um curso 100% focado nos TRTs, 100% focado na FCC, que vem aí sendo a banca dos TRTs. Tá bom? Então, se você tem interesse, se você ainda não faz parte, se você quer informações, né, quer saber redigir esse texto, não quer simplesmente ter uma nota mínima, mas quer se tornar realmente competitivo no curso, então convido, me chama no privado, vem cá, tá? Deixa o seu comentário, que aí a gente entra em contato, você entra no grupo exclusivo dos alunos e vai ter essa oportunidade de fazer a mentoria comigo, tá bom? Excelente dia para vocês, fiquem bem, grande beijo.